Olá galerinha, boa tarde. Quem fala aqui é o professor Alan, trazendo mais uma aula de biologia para vocês. Nos nossos últimos encontros, nós trabalhamos os tipos sanguíneos do sistema BO, fator RH, transfusões sanguíneas compatíveis e eritroblastose fetal. Hoje, para podermos concluir esse conteúdo, eu trago para vocês uma aula sobre tipagem sanguínea, isto é, como ocorre a determinação dos tipos sanguíneos em laboratório. Essa análise é feita em 4 etapas. Na primeira delas, é coletada uma amostra de sangue venoso, tá? Que é o sangue a ser analisado. Em seguida, esse sangue venoso que vai estar dentro de um tubo de ensaio é colocado dentro de um equipamento chamado centrífuga. E lá é feita a segunda etapa da análise, chamada de centrifugação. Qual é o objetivo dessa centrifugação? É separar os componentes do sangue. Devemos lembrar que o sangue tem uma parte líquida, chamada de plasma, e os elementos figurados, representados pelas hemácias ou eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Então, o objetivo da centrifugação é separar esses componentes. E quando isso ocorre, a gente vai observar no tubo de ensaio 3 fases. Essa fase superior de amarelo é o plasma. Na parte inferior aqui, escura, eu representei aqui de vermelho, são os eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. E tem uma parte intermediária aqui, onde nós vamos encontrar leucócitos e plaquetas. Só que o que vai interessar para nós a partir de agora é somente a parte inferior, representada pelos eritrócitos ou hemácias, e a parte superior, representada pelo plasma, tá? É com elas que a gente vai proceder às outras etapas. Tudo bem até aí? Tranquilos? Vamos agora para a terceira etapa da análise. A terceira etapa aí é chamada de prova direta. Essa prova direta é feita com uma amostra de hemácias. Devemos lembrar que nas hemácias, especificamente na membrana das hemácias, nós podemos encontrar antígenos. Antígenos A, antígenos B e antígenos RH. E é através desses antígenos que os tipos sanguíneos são classificados. Você deve lembrar disso. Tudo bem? Então, a prova direta consiste em uma pesquisa desses antígenos nas hemácias. E para poder pesquisar um antígeno, nós vamos utilizar amostras contendo anticorpos correspondentes. Vamos ver como é que essa etapa ocorre. Preste atenção. Uma amostra de hemácias é distribuída em 3 tubos de ensaios, como vocês podem ver aqui. E em cada tubo de ensaio são colocadas de 2 a 3 gotas de um soro contendo anticorpos correspondentes. Aqui no primeiro tubo foram colocadas aí gotas de soro contendo anti-A, no segundo tubo gotas de soro contendo anti-B e aqui no terceiro tubo gotas contendo o anticorpo anti-RH. Tudo bem? O que pode acontecer? Se a hemácia apresentar o antígeno correspondente ao anticorpo, vamos imaginar, se a hemácia tem antígeno A e eu coloquei anticorpo anti-A, o que vai acontecer? Quando esse anticorpo encontrar o antígeno correspondente, vai ocorrer uma reação antígeno-anticorpo, que nós vamos chamar de reação de aglutinação. Na prática, ela é evidenciada pela formação de um coágulozinho escuro bem no fundo do tubo de ensaio. Tudo bem? Quando essa reação acontecer, a gente vai dizer que o teste foi positivo. Tudo bem? E quando ela não ocorrer, a gente fala que o teste foi negativo. Dessa maneira a gente pode expressar nos resultados. Tudo bem até então? Tranquilo? Então entenda, se o antígeno procurado foi encontrado,
a gente vai ter a reação de aglutinação. Se ele não for encontrado, nós não vamos ter a reação de aglutinação. E é dependendo dessas aglutinações que a gente vai classificar os tipos sanguíneos, tá? Tanto dentro do sistema ABO, em A, B, AB e O, como também dentro do sistema RH, ou seja, positivo ou negativo. Tudo bem até então? Estão tranquilos? Então prestemos atenção aqui nesse exemplo. Aqui nós temos uma análise de 5 indivíduos e os respectivos resultados, ou seja, se aglutinou ou não aglutinou com os soros utilizados na análise, tá bom? Então vamos interpretar esses resultados para poder vocês entenderem direitinho como é que ocorre essa fase da análise. Então presta atenção. O indivíduo 1 teve o sangue aglutinado com soro anti-A e com soro anti-RH. O que isso significa? Significa que nas hemácias do indivíduo 1 existem antígenos A e antígenos RH. Qual é a consequência disso? O indivíduo 1 tem tipo sanguíneo A positivo, ok? Já o indivíduo 2 teve as hemácias aglutinadas com os 3 soros. Isso significa que ele apresenta os 3 antígenos: antígeno A, antígeno B e antígeno RH. Portanto, o tipo sanguíneo dele vai ser AB positivo. Ok? Até então, tranquilos? Já o indivíduo 3 só teve o sangue aglutinado com o soro anti-B. Isso significa que nas suas hemácias só existem os antígenos B. Portanto, o tipo sanguíneo dele, B negativo. Certinho? Já o indivíduo 4 não teve as hemácias aglutinadas com nenhum dos soros. O que isso significa? Significa que nas hemácias desse indivíduo não existem nenhum dos antígenos procurados. Nem antígeno A, nem antígeno B e nem antígeno RH. Consequência, tipo sanguíneo O negativo. Ok? Tranquilos? E para finalizar, o indivíduo número 5 só teve a aglutinação das hemácias com soro anti-RH. O que isso significa? Os únicos antígenos que ele apresenta nas hemácias são os antígenos RH. Consequência, tipo sanguíneo O positivo. Certinho até então? Tranquilos? Vamos agora para a quarta e última etapa da análise. A quarta e última etapa é chamada de prova reversa. Tá? A prova reversa é feita com amostra de plasma. E o que nós podemos encontrar no plasma? Nós podemos encontrar anticorpos. Tá? Para procurar antígenos na análise anterior, nós utilizamos anticorpos. E agora, para encontrarmos anticorpos, nós vamos utilizar antígenos correspondentes. Tudo bem então? Tranquilo? Então o que vai acontecer? Nessa análise, a gente vai colocar a amostra do plasma analisado somente em 2 tubos de ensaio, tá bom? Por que a gente não coloca em 3, professor? Tá? A gente deve lembrar de um detalhe. Quais são os anticorpos que a gente vai pesquisar? Anti-A, anti-B e anti-RH. Como os anticorpos anti-RH não são naturais, isso aí a gente viu nas aulas anteriores, então não tem por que eu pesquisá-los agora nesse momento. Então, o meu objetivo é pesquisar somente anti-A e anti-B. Por isso que a análise é feita agora somente com 2 tubos de ensaio. Então eu pego a amostra do plasma a ser analisado, distribuo em 2 tubos de ensaio e em cada um deles eu vou colocar de 2 a 3 gotas de hemácias conhecidas. No primeiro tubo eu coloco hemácias do tipo A, ou seja, do tipo sanguíneo A, e no segundo tubo eu vou colocar hemácias do tipo B. Ok? Tranquilos? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer, ou pode acontecer, a mesma coisa da análise anterior. Quando o anticorpo encontra o antígeno correspondente, vai haver a reação de
aglutinação. Então aqui a quarta e última fase da análise também é baseada na reação de aglutinação. Tudo bem? Tranquilos até então? Então prestemos atenção. Aqui foram feitas 4 análises. Na primeira análise, nós observamos que houve aglutinação somente com hemácias A. Então, o que isso significa? Significa que nas hemácias desse primeiro indivíduo só são encontrados os anticorpos anti-A. O anti-A encontrou o antígeno A e houve aglutinação. E aí, se você lembrar daquele quadro inicial que nós colocamos lá no começo das aulas, você vai observar que os indivíduos que têm anti-A são aqueles do tipo sanguíneo B. Ok? Tranquilos? Agora observe a segunda análise. Aqui houve aglutinação somente com as hemácias B. Então, esse segundo indivíduo só vai apresentar no plasma anticorpos anti-B. E quem tem anticorpos anti-B somente são os indivíduos do tipo sanguíneo A. Ok? O terceiro indivíduo analisado não teve nenhuma aglutinação, nem com hemácias A e nem com hemácias B. Conclusão, ele não tem anticorpos nem anti-A e nem anti-B. Consequência, tipo sanguíneo AB, ok? E para a gente poder finalizar, o quarto e último indivíduo teve aglutinação tanto com hemácias A como com hemácias B. Qual é a conclusão que a gente chega? Que esse último indivíduo tem tanto anticorpos anti-A como anticorpos anti-B. E de acordo com o que nós vimos anteriormente, esse indivíduo tem tipo sanguíneo O. Ok? Tranquilos? Agora os senhores vão resolver uma lista de exercícios envolvendo todo o conteúdo, desde as aulas anteriormente dadas até esta, tá? E logo em seguida eu vou tirar as dúvidas correspondentes. Tudo bem? Um abração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.